como utilizar dados para melhorar a experiência do usuário. E para começar a apresentação, estava montando meus slides, e eu fiz essa capinha, peguei uma ilustração 3D e botei, e mostrei meus slides para uma amiga do trabalho. Perguntei o que ela achava. Ela falou, pô, legal, achei legal, bem legal o conteúdo, mas por que você não coloca um GIF na sua tela, na sua capa? Porque a gente sempre faz umas apresentações descoladas aqui no PicPay, mete uns GIFs. Eu falei, putz, legal, vou botar um GIF. Ela falou, é sua cara, o pessoal vai gostar. E botei um GIF do Batman. Aí mostrei de novo, e ela falou, nossa, adorei o GIF. Por que você não coloca ele azul? Porque o Batman, ele tem uma parte aqui que é meio azul escura, né, e tal. Aí eu fui e botei azul. Ela falou, pronto, agora seus slides são perfeitos. Por que eu coloquei isso aqui? Por que eu deixei esses slides? Porque eu melhorei o meu trabalho de acordo com a experiência do usuário. Então, eu peguei um feedback e eu passei isso para o meu trabalho. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui. O Adelmo fez uma introdução, mas eu vou só passar rapidinho. Então, eu fiz logística no IFES, logo depois, junto com o ensino médio, depois um pouco que eu saí. E aí já colei entrando em estatística na UFES, né? Porque que eu escolhi estatística. Sempre gostei muito de matemática e sempre odiei muito física. Então, uma vez eu fui na feira de cursos da UFES, e aí tinha uma barraquinha lá de estatística do lado da medicina, não tinha ninguém. E eu entrei e estava lá, estatístico, segundo maior salário do Brasil. E um monte de curva normal, um monte de coisa. Eu falei, esse aqui mesmo que eu quero. Porque eu vi que o mercado estava aquecido e dava para trabalhar com todo tipo de coisa, então eu falei, vou fazer estatística. Então, o meu primeiro estágio foi na ESESP, que é uma autarquia do governo, uma escola de governo aqui do Espírito Santo. Depois eu fui para a da Casa Financeira, que é uma financeira aqui do estado, né? Era, na verdade. E depois eu fui para a Constat, né? Que a Constat foi fundada, nossa primeira empresa júnior, acho que já devem ter falado aqui, né? Fiquei um pouco na Constat, vi toda a criação, né, da empresa. E hoje estou aqui no PicPay. Além disso, eu tenho uma página Estatística Intuitiva no Instagram, que a minha ideia é democratizar o acesso de dados e estatística para as pessoas, porque eu penso que é uma área que acaba assustando. Eu, por exemplo, quando eu cheguei na feira de cursos da UFES, eu vi aqueles posters com a distribuição normal, né, a fórmula. Eu falei, gente, isso daqui mistura letra com número no ensino médio é um terror, né? Mas eu quero mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Então, por isso eu criei essa página. Sou docente voluntário em alguns cursos, estou montando uns cursos voltados para a experiência do usuário e para dados também, para dar aí. Estou montando um pago também. E aí é porque eu estou aqui no PicPay, gente. Aí a gente vai passando, vai dando tchau para todo mundo. Então, hoje eu sou analista de dados aqui do PicPay, Data Analytics, e eu sou focado full na área de UX Research, que eu vou falar para vocês um pouco o que que é, né? Aqui minha página, para quem quiser seguir, já segue lá, que eu estou precisando de seguidores. Ficou um pouco parado que eu estava de férias, mas agora estou voltando. E para começar falando, para introduzir a minha palestra, eu cheguei com essa. Eu queria contar uma história para vocês. Por que que eu vou contar essa história? Porque nem tudo na vida é só data science, criar modelos. Então, para quem já deve ter, os alunos já devem ter visto, eu, por exemplo, vi na aula da Nathalie esse diagrama, a Florence, que foi a pessoa, a mulher que fez esse gráfico, ela era uma enfermeira na Guerra da Crimeia, lá em 1854. E ela trabalhava no hospital, ela era enfermeira. E aí, durante a guerra, ela começou a perceber, ela tabulava os números de mortos e hospitalizados, uma coisa meio Covid agora, né? E ela percebeu, através dos números, que muitas pessoas morriam mais por infecção hospitalar do que levando tiro de guerra ou de câncer, outras doenças. Então, as pessoas chegavam no hospital, às vezes, com quase nada, uma coisa mínima, e morria, não saía mais de lá, porque pegava infecção hospitalar e morria. Porque as condições sanitárias, o saneamento básico era péssimo naquela época. E aí ela falava pro pessoal, gente, tá morrendo um monte de gente, vamos melhorar as condições sanitárias. Pô, tá complicado aqui, nada é esterilizado, a gente tem que mudar isso. E ninguém dava bola para ela, porque ela mostrava a tabela cheia de número e ninguém conseguia entender nada. Aquilo para eles
não dava impacto, né? Então ela falou, putz, vou achar uma maneira de tornar entendível para pessoas que não têm essa visão analítica, né? Igual que a gente adquire, por exemplo, o estatístico, né? A gente já está acostumado a olhar 1000 tabelas. Então, tentar transformar de uma forma que as pessoas consigam visualizar e sentir o impacto. Então, ela fez esse diagrama. Então, na parte azul, ela colocou o percentual de mortes por infecção hospitalar. Na parte preta são outras causas aleatórias, e na parte vermelha era quem morria por causa de tiro de guerra ou bomba. Então, quando a galera olhou isso, na hora eles viram, putz, tá praticamente de guerra, não tá chegando perto da galera que tá morrendo de infecção hospitalar. Então, eu vejo ela como a mãe da análise de dados, né? A análise de dados que eu falo, a parte de data visualization, que é visualização de dados. Você pegar e transformar uma informação, números, dados brutos, em uma coisa visível, né? Então, basicamente, o setor de Data Analytics, que eu trabalho hoje, e está super aquecido no mercado, eu vejo que tem várias pessoas já da estatística que são analistas de dados, a gente pega dados brutos e tenta extrair insights valiosos através de técnicas estatísticas e data visualization. Então, a gente pega a área de negócio, se especializa numa área de negócio e transforma em gráficos, dashboards e faz coisas para responder perguntas como o que e o porquê. É um pouco diferente da área de data science pura, de fazer modelos, séries temporais, que a gente tenta responder perguntas não muito o que e porquê, e sim o que vai acontecer, né? Com base no que aconteceu. Aqui é mais sentar e olhar o que aconteceu, por que aconteceu e como a gente pode melhorar isso. Eu, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está na faculdade, às vezes, a gente acha que a gente vai ter que sair fazendo modelos e outras coisas, sendo que a estatística, ela é um campo enorme. Você pode ser engenheiro de dados, arquiteto de dados, governante de dados, cientista de dados e analista de dados. Você ganha várias skills e você escolhe qual caminho você quer seguir, tem vários. Você não precisa ser o melhor programador, sabe? Você saber se comunicar e transformar o dado uma informação valiosa é essencial, assim. E aí, beleza. Vou dar um exemplo de por que analistas de dados são importantes. Imagina que você tem um aplicativo ou um site de vídeos de esportes. E aí, beleza, você tem esse aplicativo, você tem uma quantidade de visualizações. Só que aí você fala, putz, eu quero aumentar. E você contrata um analista de dados. E aí ele vai conseguir coletar do site, fazer gênero, idade, localização, quais sites são mais acessados, quais páginas, e aí beleza. Com essa análise, você descobre que você tem tanto meninas de 20 anos, por exemplo, que consomem o conteúdo do seu site, e homens de 55 anos, por exemplo. E essas duas pessoas têm perfis diferentes. As meninas, por exemplo, elas gostam de ver mais vídeos de basquete, e os homens mais velhos gostam de ver vídeos de golfe. Então, analisando os dados, você percebe que eles acessam mais essas páginas. E aí você muda o seu algoritmo de recomendação para que, quando um senhor de 55 anos acesse, ele veja e tenha acesso mais fácil a vídeos de golfe. E as meninas, por exemplo, a vídeos de basquete. Com isso, eles vão entrar mais na sua página, eles vão assistir mais vídeos, eles vão ficar mais satisfeitos e vão recomendar para mais pessoas. E aí vai ficar todo mundo feliz. Então você aumentou as visualizações do seu site, o engajamento. Se você colocar anúncio no meio dos vídeos para ganhar dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro. Então a análise de dados é fundamental do ponto de vista do usuário e da empresa também, né? E aí, beleza, o que é User Experience, então? E por que fazer? Saindo um pouco dessa área de análise de dados pura, né? Então, são basicamente percepções e respostas de um indivíduo que resultam do uso de um produto, serviço ou sistema, desde o primeiro contato até depois que ela deixa de usar, quando ela vai falar para as pessoas e sai do aplicativo. Então, a gente combinando o design, por exemplo, com análise de dados, é a combinação de arte e ciência para a gente descobrir o comportamento do usuário
incorporar isso dentro da solução que você está fazendo, que você está construindo. E aí, com isso, você melhora a satisfação dos seus clientes, aumenta a sua taxa de conversão, a fidelidade e, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro, né? Vai ter mais receita. Então, hoje a gente tem basicamente três vertentes dentro da área de UX, que é uma área que está super aquecida no mercado. E quando eu digo super aquecida, foi feito um estudo que basicamente aumentaram em 400% as vagas do ano de 2019 para 2020 nessa área de UX, porque as empresas viram a necessidade de você entender e ouvir o cliente. Então, a área de UX Writing, por exemplo, imagine que você tem um Uber. O Uber, tanto a minha irmã adolescente, quanto, sei lá, minha avó de 65 anos, ela usa esse aplicativo. Todo mundo anda de carro, todo mundo quer se deslocar. Então, você tem que escrever tudo que está escrito lá, ele tem que ser tem que ser escrito de uma forma em que tanto os adolescentes quanto as pessoas mais idosas consigam entender da melhor forma possível e navegar sozinhas dentro do aplicativo. Isso é o UX Writing. Entender o usuário e escrever de uma forma que seja mais entendível possível. Do outro lado, a gente tem o UX ou UI Design, né? Que é a interface e experiência do usuário, que você tenta arranjar o seu design, né? Onde estão os botões, como você vai apertar no aplicativo, que vai a experiência dele dentro do usuário mesmo, né? De uma forma em que tanto, como eu falei, a senhora quanto o adolescente consigam olhar para aquele aplicativo e saber exatamente o que eles querem fazer quando eles olharem. Putz, se o aplicativo é de transporte, eles têm que olhar para aquilo e saber onde eles vão apertar intuitivamente para pedir um carro. Já o UX Research, que é a área que eu sou mais focado aqui no PicPay, time comandado pela Diana, que é super referência na área, a gente faz pesquisas com os usuários, então ouve os usuários para saber as dores, o que ele gostaria que tivesse, o que ele não gosta, para justamente adequar tudo que existe para o usuário, né? Falei demais, então basicamente a gente aumenta a aquisição, fidelidade, oportunidade, geração de receita e reduz erro causado por achismo, né? Que é uma coisa que acontecia muito quando não olhava para o usuário. Então o dono da empresa falava, putz, quero lançar um produto e vou fazer desse jeito, com esse layout e vou jogar. E quem estava consumindo o aplicativo não queria aquilo, não achava legal, não achava bonito, então acabava falhando, né? Então se você pergunta para o seu usuário o que ele quer, com certeza a chance de você errar é muito menor. E aí eu trouxe essa fala que eu já ouvi, apesar de estar escrito que é a fonte da minha cabeça, né? Fonte Arial. Eu ouvi gente falando em várias empresas já, isso acontecia, acontece, né? Então construíram um modelo foda, cientistas de dados, com técnicas super complexas de modelagem, mas que não atendia em nada o produto, porque naquele momento o usuário estava precisando de algo muito mais simples. Então, putz, você constrói um modelo que a pessoa pensa, que a pessoa fala comida e vai aparecer um hambúrguer para ela comprar lá na frente, só que a pessoa não consegue cadastrar o cartão dela, ela não sabe aonde é que é o botão para ela pagar. Então, às vezes você precisava de uma coisa muito mais simples e você quer fazer de qualquer jeito sem consultar o usuário, sem saber as dores dele, e acaba fazendo uma coisa que não serve para nada naquele momento. Então, aqui, pelo menos no PicPay, a gente tem uma área que se chama de Behavioral Science, que é justamente estudar o comportamento do usuário, e a gente trabalha muito junto, né, com a área de UX Research. Então, a gente estuda o comportamento dos usuários e faz modelos de predição do comportamento do usuário. É o casamento perfeito, porque você sabe o que o usuário quer e você consegue prever também o que ele está querendo e, com isso, trazer uma solução que, de fato, atenda todas as expectativas e necessidades daquele cliente. Então, eu trouxe alguns use cases, né, algumas coisas que são feitas no mercado agora pelas grandes startups, principalmente pelos aplicativos, mas que podem ser aplicadas em todos os tipos de empresa que tenham um produto ou um serviço onde você tenha dados suficientes. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. O processo de discovery, que é um processo bem característico e muito feito no UX Research já há muito tempo, ele era feito assim. Antigamente, imagina quando não existia aplicativo, uma empresa de ônibus, por exemplo. Eles queriam saber quem que são os consumidores de uma empresa de ônibus. Então, a galera ia lá
e queria criar as personas, né? Então eles faziam entrevistas com os clientes dessa empresa de ônibus e questionários, né? Analisavam esses dados e chegavam em alguns perfis. Por exemplo, o João, que tem 18 anos e é estudante, pega ônibus todo dia e para ele quer um lugar para sentar. É essencial que o ônibus tenha muito lugar para sentar, ou seja, mais frota de ônibus. E a Maria, que é uma senhora de 68 anos, aposentada, que pega ônibus 2 vezes por mês para visitar a filha. E ela quer ar-condicionado, porque ela sempre consegue sentar, então ela quer um conforto a mais. Beleza, chegou nas suas personas. Só que essas personas, elas eram estáticas. Todas as vezes que você quisesse descobrir se o seu perfil de sua base de usuários, né, de consumidores mudou, você tinha que fazer outra pesquisa e ficar fazendo pesquisa e questionário. Isso é um processo demorado. Então, hoje em dia, como a gente faz? Isso é um processo que está chegando agora, inclusive, por exemplo, o PicPay é bem pioneiro, né? Nossa equipe de UX é bem avançada nesse quesito. A gente está fazendo clusterização da base. Então, hoje, por exemplo, aqui no PicPay, antes da pandemia, a gente tinha 18 milhões de usuários. E agora, depois da pandemia, exatamente um ano depois que começou, a gente tem 40 milhões. Entraram os beneficiários, a gente abriu essa porta, a gente quis ser essa porta de essa facilidade para os consumidores brasileiros, os desbancarizados, conseguirem receber esse auxílio. Então, olha o nosso perfil de consumidores, com certeza ele mudou, né? Do que era no passado para esse ano. Então, a gente precisa de uma solução que consiga dizer quem são os nossos usuários e que seja dinâmica. Por isso, a gente faz clusterização. E a gente consegue cruzar com várias variáveis de comportamento que a gente tem na base. A gente também faz questionários e entrevistas para validar as hipóteses que a gente visualiza nos dados, mas, basicamente, a gente faz clusterização, que é uma coisa que as empresas estão fazendo muito. Inclusive, ontem eu assisti a palestra da moça que falou, né, sobre clusterização, hierárquica, não hierárquica. As empresas estão fazendo e é uma solução, assim, imprescindível para você conhecer os seus usuários. Eu vou mostrar por que é importante. Na minha cabeça faz muito sentido, não sei se para vocês, mas eu trouxe aqui um exemplo de Camins, né, que é um dos modelos bem comuns, assim, uma das clusterizações mais comuns. Então, imagina que você clusterizou sua base, então você chegou em grupos que são diferentes entre si, mas com usuários semelhantes dentro desses grupos. E aí você tem o cluster amarelinho, né, de usuários amarelinhos, você tem 10 milhões de usuários assim, e eles são o pior cluster. É aquela galera que não dá muito lucro para o seu aplicativo, para o seu produto. E você tem esses 1 milhão, que é esse azul petróleo aí, que são os melhores usuários de todos. Eles estão ali ativos, frequentes todos os dias. Então, através das variáveis de comportamento de uso que você tem na sua base, você conseguiu descobrir isso. E, beleza, por que clusterizar então? Então, cada uma dessas bolinhas aqui coloridas é um perfil diferente. Cada uma dessas pessoas tem uma idade diferente, um perfil diferente, mora em um lugar diferente, consomem produtos diferentes. Então, você consegue construir soluções que adequem todo mundo. Porque se você tirar uma média, você vai seguir ali no meio e vai construir uma coisa com base no que é a média que as pessoas querem, mas você não vai atender todo mundo. Clusterizando, você consegue atingir cada um pontualmente. Então, você tem esses 10 milhões de usuários ruins e esse 1 milhão de usuários bons. Então, se você faz clusterização, você consegue ter uma régua para poder pegar e transformar. Você consegue descobrir por que esse usuário azul petróleo, por exemplo, é um usuário bom. Por que ele gosta do seu aplicativo? Você vai até ele e vai perguntar isso. Por que você gosta? O que você gosta aqui dentro? O que você não gosta? E com base nisso, você vai ter dado para você tomar ações para que o seu usuário amarelo se transforme num usuário azul petróleo, por exemplo. Então, você consegue inverter o jogo e aumentar o seu lucro e seu engajamento, entendeu? Então, cara, é muito importante conhecer o usuário, fazer pesquisa. Nem sempre também isso é uma mania de cientista de dados. E eu já briguei muito com várias pessoas. Nem sempre você vai ter dados e vai conseguir fazer um modelo assertivo que vai te dar informações relevantes e certas. Então,
você tem que fazer pesquisa com o seu usuário, você tem que conversar com ele. O iFood, por exemplo, você abre lá e na tela vão aparecer seus restaurantes preferidos, o que você mais pede, com várias comidas que você gosta na hora que você abrir. É um modelo de busca e recomendação, que eu vou falar mais para frente. Mas não existe ninguém melhor do que você. Não existe um modelo que vá conseguir ser você. Não existe ninguém melhor do que você para dizer qual que é a sua comida preferida, qual que é o seu restaurante preferido, com 100% de acerto. Então, fazer pesquisa com os usuários é muito importante. E a gente, no curso de estatística, por exemplo, a gente tem uma base de pesquisa, a gente tem pesquisa de mercado e opinião. E com esse background, eu consegui me encaixar muito bem na área e entender esse conceito, né? E aí, outra coisa que é feita também, né, no mercado, que é muito importante, é o teste AB. O que é o teste AB? Eu construí esse aplicativo, um protótipo de aplicativo para ver. Eu estou andando tanto com designers que eu adquiri várias skills, né? Já estou construindo protótipo de interface de aplicativo, né? O teste AB não é nada mais do que um teste de hipótese. Eu achei muito engraçado quando eu cheguei, porque na área de design, eles chamam o teste de hipótese basicamente de teste AB, e eu ficava tipo, o que é um teste AB? Eu já tinha aprendido, porque é um teste de hipótese, eu vou explicar o que é. Imagine que você tem um aplicativo, né, esse caso aqui que eu peguei de exemplo, um aplicativo de fotos. E a sua interface é essa aí, o seu perfil, né, normal. E aí, você vê que os seus downloads estão caindo, que a galera tá reclamando, né, tipo, tô achando feio. E essa fotinha que aparece lá na App Store, na Play Store, quando a pessoa vai baixar o aplicativo. Aí o seu designer, seu UX designer, ele vai lá e desenha uma nova interface mais bonitinha e fala, putz, vamos colocar essa daqui para ver se os usuários gostam mais. E como que você vai saber se eles estão gostando mais? Você vai só trocar e achar, eu acho que essa é melhor, mais bonita, então eu vou colocar essa. Não, você vai fazer um teste AB. Então, para uma porcentagem da base, você vai colocar essa fotinha aqui e para outra porcentagem, né? Então você vai ter o seu grupo controle e o grupo diferente, né? O grupo que você está experimentando, o grupo experimental. Então, cada um vai ver uma tela, né? E isso é feito a todo momento com vocês, pessoas que usam o aplicativo. Alguém já passou por uma situação de alguém chegar e abrir o Instagram e falar, olha, apareceu esse filtro novo para mim, essa funcionalidade nova para mim. Você fala, putz, no meu não apareceu. E você atualiza o aplicativo e não chega para você, porque você está passando por um teste AB. Liberaram para algumas pessoas para ver a aceitação. Então, uma parte vê uma coisa e outra continua com a antiga. E aí, com isso, por exemplo, se for o número de visitas de uma página, né? Mudou a cor de uma página. A cada 1.000 usuários que entraram nessa página, 90 compraram na página antiga. E a cada 1.000 que entraram na nova, 120 compraram. Então, fazendo o teste de hipótese, a gente vê que o teste B, né, que é a nova funcionalidade, converteu 34% melhor. Conversão é isso que a gente chama, né? Por exemplo, visitantes e compradores de uma página. Então, você tem, através de um teste estatístico, resultado significativo de que, de fato, essa tela nova, essa funcionalidade nova, ela está te gerando maior conversão e as pessoas estão gostando mais. Então, troca para ela. Às vezes, o resultado pode ser diferente. Você troca e a antiga continua performando melhor. Então, a gente faz muito teste de hipótese a todo momento, todos os aplicativos da vida, teste AB, né, que é chamado, para poder saber. E é uma dica muito importante, assim, para quem quer construir sites e aumentar o engajamento. Análise de sentimento. É muito feito no mercado, é uma skill importante, né? Então, basicamente, uma análise de sentimento, eu cheguei até a aprender na aula de Alexandre, né? Uma matéria de uma perspectiva de Machine Learning. Você pode fazer com processamento de linguagem. Então, basicamente, você tem, por exemplo, como que eu posso explicar? Imagine que você é dono de uma empresa, um aplicativo, e aí você lança uma funcionalidade. Então, deixa eu pensar numa coisa. O Itaú lançou o Pix. Então, o Itaú, é geralmente utilizado por pessoas do marketing. Ele vai criar um modelo que capture do Twitter todos os tweets que tiverem as palavras Itaú e Pix.
Então, todos os comentários, por exemplo, está 738 aqui nesse exemplo, né? Então, o Itaú teve 738 tweets nessa semana com as palavras Itaú e Pix. E eles querem saber, desses 738 tweets, quantos foram positivos, negativos ou neutros. Então, se as pessoas estão falando bem ou mal do Pix, ninguém vai sentar, ninguém tem tempo, e não é nada escalável você sentar e olhar 738 tweets. Então, o que as pessoas fazem, os cientistas de dados, os analistas de dados? É feita uma modelagem desses tweets. Então, através de algoritmos, a gente consegue identificar se aquela frase que a pessoa escreveu foi positiva, neutra ou negativa. E assim, identificar, né, e conseguir saber se a gente está indo bem ou mal no nosso negócio. Então, um exemplo de como você pode fazer, existe um dicionário com várias palavras que são categorizadas como positivas ou negativas. E aí a negativa vale -1 e a positiva vale +1. E você pega a frase, faz o número de palavras positivas menos o número de palavras negativas com o número de palavras na frase. Eu vou explicar um pouco melhor. Amor, como a gente pode ver aqui, é uma palavra positiva nesse dicionário léxico de sentimentos. Ódio é uma palavra negativa. Gostoso é uma palavra positiva. Cansado é negativo. Então, se a gente tem uma frase, um tweet, né? Eu acho você tão amorosa. Dentro das palavras do dicionário, a gente tem aqui amor. E amor é uma palavra positiva. Então, o processamento de linguagem natural vai entender que essa frase aqui, por ter mais palavras positivas do que negativas, é uma frase positiva. Então, pegando isso, a gente tem como fazer com machine learning também, treinando, né? Então, pegando bancos que a gente consegue até encontrar na internet com frases completas em que alguém foi lá e classificou manualmente como positiva, negativa ou neutra, e o modelo vai ter uma assertividade aí, né? Então, por exemplo, amo o feed do Instagram. É uma frase positiva. Odeio o novo layout do Instagram. Claramente é uma frase negativa. Só que usar o Instagram é igual tomar remédio é uma frase neutra. Por quê? Tomar remédio, as pessoas tomam remédio, se elas estão passando mal, elas melhoram. Mas tomar remédio, tem gente que não gosta de tomar remédio, é ruim tomar remédio. Então, usar o Instagram é igual tomar remédio, você não consegue dizer se foi uma frase com o conceito bom, de ser tipo, putz, eu melhoro quando eu uso o Instagram, ou, meu Deus, eu tenho nojo de usar o Instagram. Então, por isso que é uma frase neutra. E aí, com isso, como eu mostrei, as empresas conseguem, elas filtram tudo que as pessoas falam nas redes sociais para ver como é que elas estão, né? Tipo, se estão com sentimento positivo, negativo ou neutro. É uma skill muito importante e legal de aprender, é um trabalho bem legal de fazer, análise de sentimento. Eu, por exemplo, gosto, eu fiz um bootcamp do IGTI, que eu até recomendo para vocês, em que uma atividade era literalmente recolher dados do Twitter e fazer o modelo de análise de sentimento. Então, cara, dá para fazer para tudo, né? E eu acho muito legal usar isso para melhorar a experiência do usuário, porque você consegue saber rapidamente o que ele está achando, né? Modelos de busca e recomendação, outros que estão bombando aí. Então, putz, você vai lá no Instagram e você digita João. Então, o professor Adelmo, ele me conhece, ele conhece outras pessoas que me conhecem, a gente participa do mesmo ciclo. Então, quando ele digitar João no Facebook, muito provável que eu apareça nos primeiros resultados. Mas vocês acham que isso acontece naturalmente? Não, porque usando teoria de grafos, né, fazendo um modelo de busca, a gente consegue ligar coisas com outras e melhorar a experiência do usuário de forma em que coisas que sejam similares a ele apareçam. Porque imagina se você quer, sei lá, conhecer uma pessoa. Felipe Monteiro, inventei um nome aqui. Você conheceu uma pessoa, o nome dele é Felipe Monteiro. Quantos Felipes Monteiros existem no Brasil? João Silva. Então, se essa pessoa mora em Vitória, se você escreve João Silva e não existe um modelo de busca lá na sua aplicação, no seu aplicativo, no próprio PicPay, no iFood, no Instagram, você vai encontrar 500 mil resultados e você vai ter que olhar cada um para tentar achar o João Silva que você conheceu.
Então, esse modelo é muito importante para que você consiga, de fato, né, trazer os resultados mais assertivos. Então, aqui esse exemplo. O carinha da bicicleta aqui, ele gosta de comer pizza e essa saladinha aí, né? Então, um outro carinha de bicicleta que é amigo dele, ele vai ser recomendado também, quando ele abrir o aplicativo lá, é, vão mostrar uma pizza e uma saladinha para ele. E esse carinha aqui também comprou uma cerveja. Então, o modelo vai recomendar para esse aqui também, para ele comprar uma cerveja. Basicamente, só uma explicação básica, mas no mercado se usa muito. Então, fazendo esses grafos, nessas ligações de um com o outro, é um modelo bastante complexo, mas que o mercado está usando muito. A gente consegue chegar num trabalho bem legal, assim, para melhorar a experiência do usuário. Então, assim, eu falei só algumas coisas, né? Óbvio que não tinha como eu falar tudo, eu estava com medo de preencher todo o meu espaço, porque eu acabo falando muito, mas tem muita coisa que a gente faz por trás, as empresas, né, os aplicativos, que a gente não vê para melhorar a experiência do usuário. E eu falo isso porque hoje não é mais sobre quem tem o produto, é quem tem o produto que mais se adequa a você. Por isso que é importante a gente melhorar a experiência do usuário. Antigamente era a Ford, tinha o carro e você tinha que comprar o carro da Ford, porque era o que tinha, entendeu? Então você tinha que esperar o próximo lançar e eles iam lançar do jeito que eles quisessem e você ia comprar o que você estava precisando. Hoje em dia tem o iFood, o Rappi, a Chip. Então se você quer pedir uma comida, você tem uma variedade de aplicativos que vão te entregar comida. Só que você vai escolher o que melhor te satisfaz. Então a busca hoje em ouvir o cliente para tentar adequar todo mundo, chegar em vários perfis e conseguir atender todo mundo. Por isso que é muito importante a gente ter essa visão usuário e não só produto, não só olhar para métricas, números e vou aumentar o engajamento, porque tem até um livro que se chama Startup Enxuta e que ele fala dos motores de crescimento de uma empresa. Putz, você pode ir lançando novas funcionalidades, então você lança o iFood lança uma carteira digital, você compra supermercado, compra passagem de avião, igual tem na Rappi agora, e você vai conquistando novos usuários por conta disso. Mas os seus usuários antigos, eles estão passando por um problema já, que os novos não viram ainda, que eles sempre travam na hora de fazer alguma coisa e eles estão já pedindo alguma funcionalidade há bastante tempo que eles não estão sendo ouvidos. Então você está perdendo esses usuários antigos. Então, por mais que você esteja ganhando com as coisas que você está fazendo, os novos usuários, se você está perdendo os antigos, essa equação vai ficar no 0 a 0. Então você nunca vai conseguir crescer. Então, hoje em dia é essencial escutar o usuário e construir soluções, principalmente de dados voltados para o comportamento dele e adequar ao comportamento do usuário. Então, para quem tem interesse, obviamente, por questões de segurança, né, de dados e compliance, eu não posso mostrar como a gente faz aqui no PicPay, trazer exatamente os resultados das coisas que a gente constrói. Mas quem tiver curioso, a gente está com muita vaga na área de dados aberta. É só colocar esse QR Code aí no celular, que vai abrir lá. Pode me chamar no LinkedIn para conversar comigo, quem tiver dúvida para saber. E a gente está querendo vocês, a gente quer, inclusive, estatísticos, estou precisando de amigos estatísticos, entendeu? E é isso, perguntas? João, obrigado. Tem sim perguntas para você. Só um instantinho. Bem, primeira pergunta é o seguinte: qual